te abençoe. Amém. Obrigado demais, Gabi. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A Gabi já me apresentou muito bem aí, né? Agora há pouco vocês viram também minha esposa Elisa, essa mulher linda que está aqui na frente. E já aproveitar para dar os créditos, porque foi ela que preparou os slides que eu vou usar para essa pregação hoje à noite. Então, esses slides lindos que vocês vão ver aí, vão estar projetados. A galera da projeção pode jogar aí. Foi ela que preparou. E qual que vai ser o tema hoje? Eu estou particularmente empolgado. Quem estava assim já aqui na Pampulha lá no início, né, quando a gente ainda tinha setores, a Pampulha estava começando. Em outubro de 2020 a gente teve um acampamento em Juatuba, né, num antigo sítio dos pais da Nath, em que foi a primeira vez que eu senti muito de Deus de organizar uma palavra sobre esse assunto. Na época, cada líder de célula levou uma palavra lá naquele acampamento, e eu senti de Deus de levar uma palavra sobre fé racional, porque era um assunto que me interessava muito e que Deus ministrava muito na minha vida sobre, e que foi muito importante para edificar a minha fé e me levar a me entregar mais profundamente para Jesus. Então eu levei na época, é um tema que continuou me marcando, e eu senti essa semana quando, né, o Gabriel me pediu para compartilhar a palavra aqui no culto, de voltar a trazer esse assunto, né? Então, para quem estava lá em 2020, uma palavra muito parecida, um pouco reformulada, com alguns acréscimos aí, e eu creio que Jesus tem algo de muito forte para ministrar sobre a nossa igreja, sabe, sobre a igreja de forma geral, sobre esse assunto. Eu creio que é um tema muito relevante e que influencia demais o relacionamento que a gente tem com o próprio Deus. Então, antes da gente começar, né, eu queria fazer algumas perguntas que vão motivar essa palavra nossa hoje. Então, algumas perguntas que a gente vai conversar e tentar entender mais sobre será que a fé é inimiga da razão? Será que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa anular a nossa mente e a nossa razão, e a racionalidade é completamente oposta à fé? Será que a racionalidade atrapalha a gente de ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo? Será que a gente precisa, para crescer na fé, deixar nossa razão de lado e caminhar com outras coisas? Né? Será que esse título faz sentido? Será que existe uma fé que é racional? Ou as duas coisas nem fazem sentido de estarem juntas no título de uma pregação? É um pouco disso que a gente vai conversar hoje à noite. Né? Outra pergunta: será que existem evidências que apontam para o que o cristianismo é verdadeiro? Será que, se a gente examinar a ciência e a história, a gente encontra evidências favoráveis ou contrárias ao cristianismo? Será que aquilo que a gente crê é completamente contrário à razão e ao conhecimento humano, ou é corroborado por ele? Então, muitas perguntas aí. Espero com essas perguntas que a sua curiosidade tenha despertado um pouco aí, né, que você abra mesmo seu coração para o que Deus tem para falar. E antes de entrar efetivamente na palavra, eu queria que a gente orasse mais uma vez. Então, se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ora aí para Deus falar com você. Ora para Deus abrir sua mente, para Deus te dar entendimento, para Deus usar essa palavra para te edificar. Ora aí, entre você e Deus. Jesus, nós oramos mesmo, eu oro, Pai, mais uma vez. Assim como a Gabi orou por mim, eu concordo, Pai, que essa noite sirva, Deus, para glorificar a Cristo e edificar a igreja. Sabe, Pai, que essa palavra entre no nosso coração e encontre ali terra fértil. Deus, que a fé de cada um aqui seja profundamente fortalecida, Deus, equipada, Pai, levada para um novo nível, que a nossa entrega, Jesus, aumente para o Senhor, Pai, como resultado dos entendimentos que o Senhor tem para trazer nessa noite. Em nome de Jesus, usa esse tempo com graça, com poder. Amém. Amém. Então, para a gente começar a pensar sobre esse assunto, né, de fé racional, isso faz sentido? Será que a fé é inimiga da razão ou não? A gente vai começar com a definição do que é fé, né? E se eu te perguntasse aí, né, se a gente for procurar na Bíblia uma definição de fé, onde que você procuraria uma definição de fé na Bíblia? Hebreus, eu ouvi uns cochichos, né, um texto super conhecido, acho que quase todo mundo aí que conhece esse texto deve ter pensado nele, né? É o texto de Hebreus 11. Então a gente vai começar falando sobre o que é fé. Essa vai ser a primeira parte da palavra, o que é fé. E a gente para isso vai ler esse texto famoso de Hebreus 11, 1 a 3, que está aí projetado. Hoje tem bastante coisa que eu queria muito cobrir na palavra, então eu não vou pedir para você abrir a escritura, eu coloquei os textos aqui no slide, então você pode anotar as referências se você quiser examinar com detalhes depois, mas pode acompanhar pela projeção aí. Então, Hebreus 11, 1 a 3 fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então esse texto ele define fé de uma forma que, no primeiro momento, quando a gente lê, parece que a fé é contrária à razão. Porque como que a gente vai ter certeza de coisas que a gente espera? Como que a gente vai ter convicção de fatos que a gente não vê? Como que para isso a gente não precisa deixar nossa razão de lado? Se a gente não está vendo as coisas, como que a gente acredita? Né? E outra pergunta que surge quando a gente lê um texto como esse: como que essa fé pode ser uma coisa boa, pode ser uma virtude, né? Algo a ser admirado? É porque a Bíblia o tempo todo fala da fé como uma virtude, super importante. Né? A Bíblia fala da fé, da esperança e do amor como as virtudes mais importantes. E como que a fé, né, com esse significado de você aceitar, a gente pode encarar, né, a partir do texto aí, que a fé significaria a gente aceitar ou se referir às doutrinas, aos ensinamentos do cristianismo como verdadeiros. Mas como você acreditar que uma afirmação é verdadeira pode ser algo bom, pode ser uma virtude, pode ser algo a ser admirado? Como que isso é possível? Né? Porque, em um primeiro momento, a gente deveria aceitar as coisas, e elas serem verdade ou não, a partir das evidências que a gente tem, e não a partir daquilo que parece melhor, que parece mais desejável para nós. Então, como que é essa fé de a gente ter certeza das coisas que a gente espera, ou de a gente, né, aceitar e se referir aos ensinamentos do cristianismo como verdadeiros, como isso pode ser uma virtude? Né, nossa investigação vai começar por aí, né, e para isso eu queria falar um pouquinho de um conceito conceito de fé que o C.S. Lewis, que é o autor do Cristianismo Puro e Simples, fala um pouco no livro. Os livros que eu coloquei aqui em cima, eu trouxe, né, vão estar projetados, mas eu trouxe só para se alguém quiser dar uma olhadinha no final, porque vão ser recomendações que eu vou deixar aí para quem tiver interesse em se aprofundar mais. Mas o que o C.S. Lewis fala, tem um capítulo nesse livro, que é o Cristianismo Puro e Simples, é um dos livros que mais me marcou na minha vida, e com relação à fé. Assim, esse livro é extraordinário. Eu acho que eu já devo ter comprado mais de 20 exemplares desse livro para dar de presente, sem exagero, sem brincadeira. Direto eu compro. E tem um capítulo sobre fé nesse livro, e o que o C.S. Lewis, o autor, explica nesse capítulo é que a mente humana ela não é completamente regida pela razão. Então, às vezes, né, por exemplo, quando a gente chega para fazer uma cirurgia no médico, a gente tem todas as razões para acreditar que a anestesia vai funcionar e que aquele médico é competente. E antes da gente chegar na sala de cirurgia, a gente está confortável e tranquilo. Mas, de repente, quando a gente chega no centro cirúrgico, aí bate aquele desespero, aquele medo irracional. Esse medo é porque a gente tem evidências que a anestesia não vai funcionar, a gente vai ver nosso corpo sendo aberto, ou vem dos nossos sentimentos. Né? Isso é algo muito importante, assim, e está em vários momentos da nossa vida. Né? A nossa mente não é completamente regida pela razão. Existem outras coisas ali, existem sentimentos, existe imaginação, existem coisas que às vezes fazem com que a gente haja em desacordo com aquilo que a gente sabe que é verdade. A gente às vezes tem todas as evidências ali para acreditar que a anestesia vai funcionar, que o médico é top, mesmo assim a gente sente aquele medo gigante quando chega o momento. Né? E uma ilustração que ajuda a explicar isso é essa do carro na neblina, né, que é uma ilustração que o C.S. Lewis usa no livro, que muitas vezes a gente é como um motorista de um carro olhando para um cenário cheio de neblina. Né? E nesse carro a gente tem um GPS, tem um mapa ali, mas a gente não vê mais a estrada. A gente consegue ver no nosso GPS o caminho para seguir, mas a gente não consegue enxergar com nossos olhos a estrada que está ali na frente. Né? E o que seria, dentro dessa ilustração, essa neblina? Essa neblina seriam as nossas emoções e os nossos sentimentos e a nossa imaginação, que são completamente instáveis. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes, quando a gente dorme mal um dia, nossos sentimentos já estão uma bagunça no outro dia. Ou quando a nossa digestão está ruim, ou por conta de ciclos hormonais que passam no nosso corpo, os nossos sentimentos, emoções e imaginação são muito instáveis. E às vezes eles turvam aquilo que a gente vê. A gente não consegue enxergar mais claramente, porque os nossos sentimentos estão turvando a realidade. Mas ao mesmo tempo, a gente tem ali um mapa. E o que seria esse mapa? Esse mapa seria a fé. Você seguir o mapa seria uma atitude de fé. Sabe, o mapa, ele mostra o caminho que você sabe que é verdade,
mas está tudo cheio de neblina. Como é que você continua seguindo? Mas você sabe que o mapa é verdadeiro. E por fé, você continua seguindo o caminho, mesmo que você não enxergue o que está na sua frente. Então, qual seria o significado de fé nessa ilustração? A fé aí seria a arte de aderir a coisas que a sua razão já aceitou, apesar dos seus estados de espírito inconstantes. Apesar dos nossos estados de espírito, sentimentos e emoções serem completamente instáveis, a fé é a arte de você aderir àquilo que a sua razão, a sua mente já aceitou, que você sabe que é verdade, apesar dessa inconstância dos seus sentimentos. Isso seria uma definição de fé com base nessa ilustração. Então, o que eu quero mostrar nessa primeira parte da palavra é que a fé não significa você se forçar a crer em algo com evidências do contrário. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é diferente de cegueira. Na verdade, fé é manter os olhos abertos, independente de qualquer coisa, e não fechá-los. Igual o motorista desse carro, ele poderia fechar os olhos e desistir do caminho, porque está tudo cheio de neblina. Os sentimentos dele estão uma bagunça. O coração dele está colocando a mente em parafuso. Mas ele segue se aderindo ao mapa. Por quê? Por fé, mesmo que ele não enxergue o caminho. Então isso é fé, é manter os olhos abertos, independente de qualquer coisa, e não fechá-los. E será que essa definição que eu estou dando, ela se encaixa com a definição bíblica? Será que aquilo que a gente leu no começo do texto se encaixa com isso que eu estou falando agora? Se a gente volta no texto, de novo, o texto fala isso. A certeza de coisas que se esperam. E depois, no capítulo 11 de Hebreus, o autor de Hebreus vai falar dos heróis da fé. O texto muito conhecido, ele vai passando ali pelos heróis do Antigo Testamento, falando sobre o exemplo de fé que eles deram e como eles são uma nuvem de testemunhas para que a gente faça o mesmo. Mas o que acontece? Os heróis da fé, eles tinham razões para crer. Sabe, às vezes a gente lê ali no início do texto que a fé é a certeza de coisas que se esperam, mas por que os heróis da fé seguiram? Sabe, você acha que Abraão saiu da casa dos pais à toa para ir para uma terra que ele não conhecia? Ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele viu algo sobrenatural. Ele viu e ouviu a Deus. Você quer uma evidência mais forte do que essa? Você ver e ouvir Deus? Você acha que Abraão saiu à toa? Você acha que ele estava com a mente dele cheia de dúvida, sem saber se aquilo era verdade ou não? Ele viu Deus. Ele ouviu Deus falando para ele sair. Os outros heróis da fé, todos carregam uma pesada fonte de evidências. Sabe, eles tinham transmissão oral. Uma geração passava para a próxima, aquilo que Deus tinha feito. Sabe, os milagres quando Deus tirou Israel do Egito, o povo de Israel do Egito. Sabe, isso era transmitido de geração para geração. A tradição era passada, isso foi escrito no Pentateuco. Eles tinham evidência pela passagem da tradição oral e pelo registro escrito de que o caráter de Deus era confiável. Sabe, os heróis da fé, eles não fechavam os olhos para a razão e seguiam apesar dela. Eles estavam cercados de evidências. E por isso eles se rendiam ao chamado de Deus. Na verdade, a atitude deles é completamente compatível com essa definição que eu dei. Eles estavam convencidos por experiências próprias e tradição confiável passada de geração para geração, de que o caráter de Deus era verdadeiro, de que a fé deles era confiável, e por isso eles caminhavam. Sabe, eles não caminhavam à toa. E quando os sentimentos deles se turvavam, e chegavam em situações que era mais conveniente que a fé não fosse verdadeira, porque eles desejavam pecar, o que eles faziam? Eles se atinham, eles se mantinham naquilo que eles sabiam que era verdade, mesmo que os sentimentos se turvassem. Então essa é a atitude de fé. A certeza de coisas que se esperam por confiança, embasada racionalmente na veracidade de quem as afirma. Sabe, a confiança deles estava baseada nas evidências do caráter confiável de Deus. E por isso eles caminhavam. Então, a gente vai falar um pouco mais ao longo da palavra hoje, sobre o que a Bíblia diz sobre fé e razão, mas eu queria começar mostrando que o que a Bíblia fala sobre fé, na verdade, não é contrário à razão. Na verdade, a fé é a gente se ater àquilo que a nossa mente já foi convencida quando os nossos sentimentos e emoções turvam à nossa frente. Sabe, você sabe que é verdadeiro, mas aí os seus sentimentos te enchem de desejos para aquilo que é contrário a Deus. Mas você se atém e permanece naquilo que você sabe que é verdade. Isso é fé. Isso é fé. Isso é completamente compatível com aquilo que a Bíblia fala a respeito de fé. Então a fé não é contrária à razão. Na verdade, a gente vai ver na palavra de hoje que ela é fortalecida pela nossa razão, e não o contrário. Mas eu queria, na segunda parte, então a gente viu o que é fé, o que a Bíblia diz sobre fé,
um significado que a gente pode entender, né, de se ater àquilo que a nossa mente já foi convencida, mesmo que os nossos sentimentos virem uma bagunça. Inclusive, um parêntese nisso, né? A fé, nesse sentido, é tão importante que sem ela a gente nem tem uma identidade. Sabe, sem fé, se você não permanece naquilo que você sabe que é verdade, quando os seus sentimentos estão uma bagunça, você nem identidade tem. Porque você é carregado de um lado para outro por coisas que são completamente aleatórias. Sabe, aquilo que você faz vai depender dos seus hormônios, da sua digestão, do clima do dia e de outras coisas que influenciam suas emoções. E você não tem nenhuma identidade se você não permanece naquilo que você sabe que é verdade, apesar dos seus sentimentos. A fé, nesse sentido, é fundamental, inclusive, para que a gente tenha uma identidade, né? Mas o que seria uma fé racional, então? Já que a gente viu o que a Bíblia diz que é fé, então o que seria uma fé racional, né? Eu queria ler um outro texto com vocês, passar aqui, que é o texto lá de João 14:6. É um texto que Jesus diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus faz uma afirmação nesse texto que eu não sei se você já parou para pensar sobre a profundidade dela. Sabe, ele diz que ele é a própria verdade. Ele diz que ele é o caminho para o Pai, a única forma de você chegar a Deus é por meio de Jesus. Ele diz que ele é a vida, né? Em outra passagem do Evangelho de João, ele diz que ele é o pão da vida, ele é a única fonte de vida, mas ele também faz uma afirmação, uma terceira, que é muito profunda. Ele é a verdade. Sabe, e nosso Deus dizer que ele é a própria verdade é mais do que só dizer que eu sou o caminho mesmo, viu, galera? Jesus não estava dizendo, é realmente verdadeiro, eu sou o caminho. Ele estava dizendo mais do que isso. Ele estava dizendo, eu sou a própria verdade. Quando você adora a Deus, você está adorando um Deus que é a verdade. Sabe, essa é a identidade de quem Jesus é, né? Ele é a verdade, em todos os sentidos, até as últimas consequências. O nosso Deus é a própria verdade. Sabe, o que isso implica? Se o nosso Deus é a própria verdade, então, eu queria quebrar um tabu aqui. Que às vezes a gente acha que ter uma dúvida sobre uma questão da fé, ou sobre algo que a Bíblia diz, é um pecado. Sabe, quando você tem uma dúvida ali dentro de você, às vezes a gente já pensa, meu Deus, ai de mim, deixa eu tirar essa dúvida daqui, senão Deus vai mandar um raio na minha cabeça. É melhor até esquecer que eu estou duvidando. Eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer. E muitas vezes essa é a nossa postura. Sabe, de se forçar, achando que uma dúvida surgir sobre algo com relação à fé já é um pecado. Sabe, mas a implicação, o significado de nosso Deus ser a verdade, é que a gente precisa da verdade até as últimas consequências. E a gente duvidar de forma honesta de algo do cristianismo não é pecado. Mas negar a dúvida, escondê-la e tentar seguir em frente é. Porque quando você nega uma dúvida que você tem e esconde ela, varre para debaixo do tapete como se ela não existisse, você está mentindo para si mesmo. E se o nosso Deus é a própria verdade, você está se distanciando dele, diretamente. Você está se distanciando da verdade. Você está varrendo uma mentira para debaixo do tapete. Então a dúvida honesta não é um pecado, mas você esconder essa dúvida como se ela não existisse e tentar seguir em frente é. E nesse sentido, eu vou falar uma coisa que pode parecer assim, estranha, mas nesse sentido de o nosso Deus ser a própria verdade, um ateu que não acredita em Deus, mas é sincero com aquilo que ele pensa e acredita, ele pode estar mais próximo do Espírito de Cristo do que você, se você estiver negando, escondendo as suas dúvidas e mentindo para si mesmo. Um ateu que é sincero sobre aquilo que ele acredita pode estar mais próximo do Espírito de Cristo do que você, se você estiver negando, escondendo as suas dúvidas e mentindo para você mesmo. O nosso Deus, ele é a verdade. Isso é até as últimas consequências. Não tem espaço para nenhuma mentira, nem dentro da gente. E eu queria contar uma história para mostrar como que isso é importante. É uma história que está nesse outro livro aqui, que chama 12 Regras para a Vida. É de um psicólogo canadense que chama Jordan Peterson, a capa está aí no slide também. E ele conta em um dos capítulos do livro a história de Billy Bixby. É uma história bem tradicional lá no Canadá, é uma parábola, né, canadense, de um garoto. Eu vou contar para vocês essa história, né? Está aí no slide também.
E aí, como é que é a história desse garoto que chama Billy Bixby, né? É a história de um menino que morava com os pais, e aí, do nada, um dia, ele vê um dragão dentro de casa. Só que era um dragão do tamanho de um gatinho. E ele fala para a mãe e para o pai: mãe, pai, tem um dragão na nossa casa. E a mãe: que dragão o quê, menino? Vai fazer sua tarefa da escola? Vai caçar o que fazer? Tem dragão aqui não. E aí, no outro dia, o dragão está um pouquinho maior, do tamanho de um cachorro. E continua andando pela casa, causa um inconveniente ou outro ali, e o menino fala para os pais: pai, mãe, ó o dragão, ó o dragão. E a mãe e o pai: que dragão o quê, menino? Segue sua vida aí. Vai cuidar das suas coisas, vai brincar. E isso vai acontecendo dia após dia, até chega um ponto que o dragão vai crescendo, e acontece isso que está aí na figura do slide, né? A figura, na verdade, é um estágio antes do final, quando o dragão fica tão grande que ele levanta a casa fora, tira os fundamentos e destrói tudo. E aí o menino fala: mãe, pai, tinha um dragão. E só ali, quando não tinha mais esperança, os pais dizem: realmente, Billy, tinha um dragão na nossa casa. E o que essa história tem para dizer para nós? Né? Que todas as omissões que são varridas para baixo do tapete, onde o dragão se alimenta das migalhas. Sabe, essa história, ela fala um pouco sobre o pecado da omissão, de você esconder aquilo que você sabe que é verdade, de você não falar, ou de você mentir para si mesmo. Essa história, ela tem um significado psicológico muito profundo, né? Porque a gente se omitir é como ir varrendo as coisas para debaixo do tapete, e o dragão, ele não some. Sabe o problema? E eu estou aplicando isso à questão de fé, porque esse dragão seria igual a uma dúvida que a gente tem a respeito da fé. E às vezes a gente acha que se a gente varrer aquela dúvida para debaixo do tapete, vai chegar um momento em que ela vai deixar de ser importante. Só que o que acontece debaixo do tapete? Debaixo do tapete o dragão só cresce. E o que vai acontecer é que a sua fé vai estar sendo minada constantemente pelas suas dúvidas. Sabe, as suas dúvidas vão começar a te segurar e colocar um fardo que vai tornar impossível você continuar avançando na fé. E essa questão do dragão, ela é importante não só nessa aplicação que eu estou fazendo da fé, mas para tudo, assim, para muitas áreas da nossa vida. A gente nunca pode subestimar o poder destrutivo dos pecados de omissão. Isso vale particularmente para um relacionamento, né? Às vezes a gente acha que é melhor não causar um problema ali com o nosso namorado, com o nosso noivo, com o nosso cônjuge. É melhor não causar um problema, é melhor deixar debaixo do tapete, é melhor deixar aquilo passar. E o que vai acontecendo se a gente não se comunica, se a gente não fala, se a gente não põe para fora? O dragão vai crescendo. Dia após dia ele vai ficando um pouco maior, até chega um ponto que ele destrói a casa inteira e não tem mais esperança. É isso que acontece, né? E é sempre mais fácil lidar com o dragão quando ele ainda é pequeno. Sempre vai existir dor em enfrentar o dragão. Mesmo um dragão do tamanho de um gatinho vai cuspir fogo na sua mão. Exige sofrimento lidar com ele. Lidar com verdades que são difíceis demanda isso. Gera sofrimento em nós. Mas vale mais lidar com ele quando ele está pequeno e ter um pequeno sofrimento do que ver sua casa toda sendo destruída e não ter mais esperança de restauração. Isso é verdade em relacionamentos, quando a gente omite aquilo que a gente precisava comunicar para o nosso cônjuge, por exemplo, mas também vale com relação à fé. A mentira e a negação minam a sua fé. A mentira e a negação minam a sua fé. Sabe, com base nisso, eu queria fazer uma aplicação e deixar um desafio prático, com base no texto de Salmos, capítulo 1, versículo 2, né, que diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né, a Bíblia, ela fala constantemente sobre meditar e examinar na palavra de Deus. A Bíblia não fala tanto sobre ler, ela fala muito sobre meditar e examinar. Por quê? O que é que Deus espera de nós? Deus espera que a gente tenha uma postura honesta com relação à nossa fé. Sabe, esse é o significado que eu estou dando para a fé racional. É uma fé que é consciente, que não fecha os olhos para aquilo que está na sua frente, mas que quando você encara uma dúvida, você a encara com honestidade. Quando você para ler a Bíblia, você não lê escondendo suas dúvidas. Na verdade, você marca de todo tamanho e você corre atrás para tentar tirar suas dúvidas. Então esse é o primeiro desafio, e é uma primeira característica de uma fé que é racional. É uma fé que não esconde as coisas debaixo do tapete. É uma fé que não deixa o dragão ficar crescendo. E a dúvida e a mentira minar a própria fé. Mas que, na verdade, se aproxima do Espírito de Cristo, que é a própria verdade. E que, lendo a Bíblia, né, eu queria sim deixar um desafio prático. Quando você estiver lendo sua Bíblia e alguma coisa não fizer sentido para você,
puxa uma interrogação, marca aquilo de vermelho, mas deixa aquilo ali marcado de alguma forma, para depois você voltar e investigar. Sabe, pesquisar boas fontes, a gente tem tantas boas fontes. Você pode procurar seu líder de célula, você pode procurar nosso pastor, né, nossos pastores, o pastor Gabriel, o pastor Iná. Você pode procurar ali no Mova, que é uma ferramenta excelente da nossa igreja. Você pode procurar em conteúdo online. Né? A gente tem tantos canais excelentes ali no YouTube. É claro que a gente tem que fazer sempre um filtro, né, mas a gente tem canais como o do Luciano Subirá, como, né, o do Jesuscope, que são excelentes fontes para a gente tirar muitas dúvidas com relação à fé. Né, eu gosto muito também do John Piper, né, que é do Desiring God. Tem muitos artigos que tem em inglês, mas dá para traduzir, e são excelentes para tirar dúvidas também sobre a palavra, para enxergar como ela é coerente e faz sentido. Então eu queria te encorajar, quando você pegar a sua Bíblia para ler, tenha uma postura de fé consciente, fé com os olhos abertos, fé racional, que não esconde, não guarda mentiras, mas investiga sobre as suas dúvidas, né? E coloca essas dúvidas diante de Deus em oração. Então isso seria uma fé racional, né? Uma fé naquele sentido que eu defini no início, que tem os olhos abertos, né? Que não nega a razão, mas que na verdade se atém àquilo que a gente sabe que é verdade, apesar dos nossos sentimentos. Beleza, então a gente viu o que é fé, a gente viu o que seria essa tal de fé racional, mas será, e essa é a terceira parte que eu queria entrar hoje, que existem razões para a gente crer no cristianismo? Será que existe mesmo? Será que se a gente for na ciência, será que se a gente for na biologia, será que se a gente for na história, existem evidências mesmo de que Jesus ressuscitou? Ou isso é uma balela que a igreja inventou durante a Idade Média? Será que o darwinismo e a seleção natural explica a origem da vida e como as coisas são como elas são? Ou a gente precisa de algo a mais para explicar? Será que a física, a origem do universo e as propriedades extremamente ajustadas que o universo tem apontam para algo a mais ou não? Para onde será que as evidências apontam? Existem razões para crer no cristianismo? Será que existem ou não? O tempo aqui é muito limitado, né? Então eu vou dar uma pincelada. A ideia que eu trouxe, na verdade, é mostrar que existem 3 tipos de razões, pincelar um pouquinho sobre elas e recomendar algumas fontes. Se você quiser se aprofundar depois, você pode usar essas ferramentas que eu vou indicar. Beleza? Então eu vou apresentar só uma breve visão geral das informações que a gente tem disponíveis sobre o assunto e algumas fontes para você ler e assistir. E eu vou me ater só a alguns argumentos bem simples que dá para explicar de forma rápida e que eu acho que todo mundo pode entender. Né? Porque, principalmente quando a gente fala de evidências dentro da ciência, tem algumas coisas que precisam de um conhecimento prévio, né, para a gente poder entender o que está sendo falado, né, as teorias, etc. Então eu vou dar só algumas indicações para quem gosta dessa área, mas vou passar por isso um pouco mais rápido. Né? E essa área, né, de evidências racionais da fé, para quem não sabe, né, é uma área que a gente chama de apologética. Né? Ela é uma área da teologia que estuda a defesa racional da fé. Né? Existe uma área da teologia só dedicada à defesa racional para a fé. Só para você ter uma ideia do quanto que a fé e a razão não são opostos. Tem uma área da teologia dedicada só a isso, que é a apologética. E as evidências, né, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para dentro de nós, o que a gente encontra são evidências. Sabe, é parecido com um caso de investigação criminal. Como se você está diante de um réu e você quer descobrir se aquele cara cometeu assassinato ou não. O que é feito no tribunal? Várias evidências são apresentadas, né, pela promotoria acusando ou pelos advogados defendendo o réu. E o júri, né, ele vai pesar essas evidências para decidir. O cara matou ou não? As evidências são mais pesadas para que sim ou para que não. E quando a gente investiga a verdade sobre a própria realidade, é da mesma maneira. O que a gente tem são evidências e como no tribunal a gente precisa definir, decidir para onde as evidências apontam mais fortemente. Né, tem 3 tipos de razões. Né, a gente pode buscar evidências para a existência ou não de Deus, o cristianismo ser verdadeiro ou falso, na natureza. A gente pode buscar essas evidências, né, dentro de nós, que é o que eu estou chamando aí no slide de evidências internas, na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, o que isso tem a dizer sobre a realidade, e evidências históricas, principalmente aqui falando sobre a ressurreição de Jesus, se ele ressuscitou ou não. Então tem esses 3 tipos de evidências. Então, o que a Bíblia fala sobre elas, né? Para a gente começar, passando rapidinho aí, né? O primeiro exemplo é lá em Romanos 1, 19 e 20. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, estando, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Esse é um argumento de Paulo ali, né? Então, o que ele está dizendo, né? Que as coisas criadas, a natureza criada, a natureza observável, ela revela que Deus existe e quais são os atributos dele. É isso que a Bíblia diz, que a natureza observável revela Deus. E o texto de Salmo 19 fala a mesma coisa, né, quando o Salmo diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então a criação, a beleza da ordem criada, revelam sobre a existência e o caráter de Deus. E quando a gente vai para a ciência, o que a gente encontra? Eu não vou aprofundar nisso, mas eu vou deixar uma recomendação muito forte. Aqui é principalmente para os mais nerds, igual eu, né? Eu estudei engenharia química e estou me especializando na área de materiais. Então eu gosto muito de ler sobre essas coisas, né? Então se você também gosta, né, de ciência, e particularmente se você está num curso de faculdade que vai falar muito sobre biologia, né, e você provavelmente vai encontrar professores que defendem, por exemplo, a teoria da evolução, que dizem que a fé não faz nenhum sentido com as evidências científicas. Eu te encorajo muito a se aprofundar nesse tipo de assunto. Isso vai te ajudar muito, né, a enxergar como a nossa fé é perfeitamente indicada, na verdade, pelas evidências da ciência. Né, nesse livro, o autor ele chama Stephen C. Meyer. Ele é um cara que é PhD em Cambridge, em filosofia da ciência. Esse livro só tem em inglês, ainda não foi traduzido, é um livro super recente. Ele é fruto, assim, o cara ele fez graduação em geofísica, depois e mestrado também na área de física, e depois doutorado em filosofia da ciência, principalmente investigando a existência de informação no DNA. O cara é muito crânio, E ele é muito didático, ele é extremamente didático. Mesmo para quem não conhece tanto sobre as teorias, sobre a ciência por trás, você consegue entender aquilo que ele está explicando. O livro é muito legal e tem muitos vídeos também de debates na internet, de falas, de palestras dele, que são muito legais também para entender mais sobre esses assuntos, né? E ele mostra no livro como que 3 evidências específicas na ciência moderna, né, na ciência mais recente, apontam para a existência de uma mente por trás do universo. Né, ele fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre o fato de o universo ter tido um início, né, que é a teoria do Big Bang. Né, durante muitos séculos, os cientistas acreditavam que o universo era infinito e era eterno, mas no século passado, né, o nosso conhecimento de astronomia e de física teórica levou a gente a uma conclusão muito sólida de que o universo teve um início. E isso tem consequências filosóficas e racionais gigantes. Sabe, o que veio antes do início? Né, ele trata e mostra como que isso aponta muito fortemente para a existência de Deus. E eu deixei no slide o exemplo do DNA, né, principalmente dando um incentivo aí para quem está na área de biologia, né, farmácia, biomedicina, etc. Você vai encontrar muitos professores, ou até no colégio, né, quando a gente vai estudar ali em biologia a teoria da evolução, a gente encontra muitos professores que vão dizer que a teoria de Darwin explica tudo que a gente vê a respeito dos seres vivos. Né, mas onde que está o grande problema? O grande problema e a grande questão está sempre na origem da vida. Sabe, o debate sempre vai para esse ponto. E quando o pessoal, no final do século XIX, né, Darwin escreveu ali, né, a origem das espécies, que a gente estuda ali no colégio, né, sobre a teoria da evolução, e a galera começou a acreditar que essa teoria explicava também como que a vida tinha surgido. Porque na época não existia um conhecimento tão aprofundado de como os organismos vivos funcionam. Sabe, o pessoal achava na época que as células, né, que são os nossos menores constituintes, que era só uma capinha e um líquido dentro, que eles chamavam de protoplasma. Eles achavam que era super simples. E por isso parecia fazer muito sentido que se você tivesse condições químicas ali apropriadas, a vida surgisse. Mas o grande ponto que ele trata, quando ele fala da origem da vida do DNA, no livro, é de explicar como que o conhecimento mais recente de biologia molecular mostrou que é extremamente necessário, toda forma de vida, ela tem dentro dela um código. Sabe, parecendo quase um código de computador. Parece quase que alguém digitou e colocou dentro da sua célula um código para ser seguido e que dita o funcionamento de tudo.
Sabe, a nossa vida ela é baseada, né, em proteínas, e é o DNA que codifica como que elas são feitas. Só que o que é mais interessante, né? Que quando a gente vai explicar a origem da vida, se você tem que explicar pelo acaso, você tem que explicar como que surge uma molécula igual a de DNA que tem informação funcional. Né, assim, ele discute no livro em profundidade, né, o impacto que isso tem da existência do DNA e de como ele funciona, mas o fato é que hoje em dia a gente só vê uma informação escrita em algum lugar quando tem uma mente que escreveu aquilo. Sabe, se você chegar na sua casa e encontrar um jornal ou um livro, você não vai achar que aquilo ali surgiu do acaso. Sabe, que explodiu uma bomba de papel e tinta e aquela informação ficou perfeitamente organizada de uma forma que você entende. Inclusive, na própria ciência, quando os cientistas vão investigar se existe vida fora da Terra, normalmente o que eles fazem? Eles colocam receptores e ficam investigando a radiação que está vindo de fora para ver se encontra alguma informação. E se informação fosse encontrada, isso seria uma evidência muito forte que existe vida fora da Terra. Porque a gente só vê informação surgindo como resultado de uma mente que a projeta. Sabe, a existência de informação quase que igual a um código escrito de computador, dentro de qualquer célula viva, inclusive da primeira que teve que surgir, ela indica muito fortemente que tem que existir uma mente por trás. Porque a gente simplesmente não vê em mais lugar nenhum informação surgindo do acaso. Sabe, a informação ela requer uma mente que gera aquilo. Né, assim, eu tentei explicar, não preocupa se não tiver ficado claro, essa parte é um pouco confusa mesmo, eu tentei dar o meu melhor para explicar, mas eu só queria deixar assim, uma recomendação e pelo menos dar uma pincelada para você acreditar em mim e procurar se aprofundar depois, que a evidência da ciência aponta muito fortemente na direção de que existe uma mente por trás do universo. Esse aqui é o ponto que eu queria trazer. Mas além, né, dessa... E o que eu vejo, assim, lendo esse livro, né, investigando, é que o problema muitas vezes está no conhecimento científico raso. Sabe, quando a gente tem algum conhecimento, mas ele não é aprofundado o suficiente, as coisas parecem ser simples ao ponto de que a gente explica de forma fácil, sabe? Não, a vida surgiu do acaso. Mas quando você vai investigar e você conhece as minúcias por trás, você vê como essa hipótese não é plausível. Né? Então, o conhecimento científico raso é o que distancia a gente de Deus. Mas, na verdade, quando você se aprofunda, você se encanta de como a natureza criada, assim como Paulo dizia, aponta para a existência e para os atributos do nosso Deus. Sabe, a ordem criada reflete a glória de Deus. Um dia anuncia para o outro dia a glória do nosso Deus. Sabe, a natureza criada, ela testemunha a respeito de Deus. Ela é um livro escrito para nós, que a gente pode ler e se encantar com o nosso Criador. Sabe, a natureza, ela anuncia gloriosamente quem Deus é. E a segundo tipo de evidência, né, são as evidências internas. Né, o que a Bíblia fala sobre isso? Também vou só pincelar esse assunto, mas lá em Romanos 2, 14 e 15, Paulo também diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram que a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Né? O que Paulo está dizendo? Que mesmo quem não era judeu na época, quem não cria em Deus, carregava dentro de si uma consciência. Sabe, carregava algo que dizia que existe um certo e um errado. E que isso é muito profundo. Sabe, como pode existir isso dentro de nós, né? O que são essas evidências internas? A gente pode buscar evidências sobre Deus na natureza, sabe, observando o universo, estudando as coisas, mas a gente também precisa olhar para dentro de nós. Como que as coisas que se passam na nossa cabeça, a forma como a gente age, aquilo que a gente crê, poderia ser possível sem um Deus? A gente precisa examinar as evidências internas e as conclusões que elas geram. Nesse texto, Paulo está falando sobre a nossa consciência e como mesmo os gentios, qualquer pessoa no mundo, carrega essa consciência que testemunha a respeito da lei de Deus. A gente carrega dentro de nós uma consciência que testemunha a respeito da lei de Deus. Né? Esse argumento sobre a existência de uma lei moral, ele é tratado também no livro do C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples. Ele começa o livro explicando sobre a existência dessa lei, como todo mundo acredita que existem algumas coisas que são realmente certas e outras que são realmente erradas. E que a gente sabe que a gente desobedece essas regras.
e qual que é o impacto, o que isso significa, quais são as consequências de acreditar nisso. Ele mostra no livro como isso aponta fortemente para o cristianismo. Eu não vou explicar isso no detalhe, mas eu queria pelo menos deixar uma outra evidência interna que é um pouco mais fácil de entender, que é a evidência da nossa fome, né? Quando a gente olha para a realidade, para a natureza, sempre que a gente vê uma fome por alguma coisa, é porque existe algo que satisfaz aquela fome, né? Se a gente, aquela necessidade, quando você enxerga uma necessidade, é porque existe algo que a satisfaz. Por exemplo, se a gente sente fome, é porque tem a comida para o nosso estômago para satisfazer a nossa fome física. Se a gente sente, sei lá, desejo sexual, é porque existe o casamento, existe o sexo para satisfazer essa necessidade que aparece ali dentro de nós, né? Se um organismo vivo tem necessidade por nadar e por água, é porque existe o meio aquático para o peixe poder nadar lá. Mas a gente nunca enxerga uma necessidade no universo que não tenha algo que a satisfaça. Sempre que surge uma necessidade é porque existe algo para satisfazer aquela necessidade. E precisa ser assim. E o que isso significa para nós? Que eu creio que todo mundo vai chegar em algum ponto da vida que você vai ter gastado um tempo procurando várias coisas. Às vezes a gente procura ali sucesso profissional, a gente procura um relacionamento, mas o que a gente inevitavelmente vai chegando à conclusão é que aquelas coisas não satisfazem o desejo inicial que existia em nós. Sabe que a gente entra num relacionamento e, na verdade, aquilo não traz a satisfação que a gente esperava. Que a gente alcança um sucesso profissional top e a gente continua precisando de alguma coisa a mais. Sabe, a gente alcança a admiração das pessoas e é honrado em público e, mesmo assim, alguma coisa continua faltando. Sabe, alguma necessidade continua existindo ali dentro da gente, que nada nesse mundo é capaz de satisfazer. E cada um olhando para si e na própria experiência, às vezes quando a gente é novo, a gente ainda acredita que a gente vai chegar lá, que a gente vai encontrar aquela coisa quando a gente conseguir aquele curso de faculdade, quando a gente conseguir aquela vaga profissional, quando a gente conseguir aquela namorada, quando a gente conseguir casar, aí eu vou ter chegado lá. Aí o desejo profundo do meu coração vai ter sido satisfeito. Mas o que a gente descobre, inevitavelmente, é que não. Tem um desejo que continua lá. Como pode ser? Como pode existir dentro de nós um desejo que nada do que a gente encontra na vida consegue satisfazer? Será que isso mostra que a existência e o universo são uma fraude? Não. Isso mostra que a gente foi feito para algo além daquilo que a gente consegue enxergar. Sabe, o que é a nossa necessidade por algo a mais, por algo que é transcendente, por algo que é eterno, né? Essa anseio pela eternidade que Deus colocou no coração do homem, né? Igual Salomão fala ali em Eclesiastes, isso mostra que existe algo que satisfaz esse anseio. Não existe nada na realidade, nenhuma necessidade, que não exista também um objeto que satisfaça essa necessidade. E se uma necessidade em nós é encontrada, que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, isso é uma evidência muito forte de que existe algo a mais, além desse mundo que a gente enxerga, e a gente foi feito para esse algo a mais. Então essa é uma outra evidência interna que está dentro de nós e que a gente pode entender e investigar, né, a respeito da existência de Deus e do cristianismo. E o último tipo de evidência são as evidências históricas, né, uma vez que a gente conclui que a natureza aponta para a existência de Deus e que dentro da gente a gente encontra coisas que precisam dele para ser explicadas, que precisa de algo a mais, a gente é levado então a investigar quais são, se Deus existe, ele deve em algum momento ter se revelado para as pessoas na história. Então a gente precisa no mínimo investigar as grandes tradições a respeito de Deus, né? E quando a gente vai investigar o cristianismo, a gente vai para as evidências sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o acontecimento central da fé cristã. Igual Paulo diz, né? Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. E a gente é pior, nós somos os piores de todos os homens, se Jesus não ressuscitou. É o que Paulo diz ali no final de 1 Coríntios. Então a ressurreição de Jesus é o fato central do cristianismo. Mas será que existe evidência histórica a respeito? Né, o que a Bíblia diz a respeito disso está lá em João 20, 30 e 31, quando o apóstolo João fala: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, que o apóstolo João registrou ali, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então a Bíblia ela foi registrada para que a gente pudesse crer. As evidências históricas, elas apontam para a ressurreição de Jesus. Pô, passei demais. E dentro disso eu queria deixar uma última recomendação de livro. É um livro que chama Em Defesa de Cristo. Também tem um filme super legal. É um cara que chama Lee Strobel. Ele era um jornalista ateu. E aí a esposa dele se converteu. E ele ficou assim, revoltado que a esposa dele tinha virado crente.
Aí ele parte numa jornada para tentar provar para a esposa dele que Jesus não tinha ressuscitado. E ele sai conversando com vários especialistas, investigando várias evidências para tentar provar que a ressurreição de Jesus é uma farsa. E ele investiga, o filme é bem legal, né? Esse filme mostra bem isso, o livro também é muito bom. E aí, no final dessa investigação dele, ele entra numa encruzilhada. O cara fica transtornado, porque ele chega à conclusão de que as evidências pesavam mais para que Jesus realmente tinha ressuscitado. As evidências históricas apontam para o fato de que um homem realmente ressuscitou. Aquilo transtornou ele levou um tempo para digerir, mas no final ele também se tornou cristão, né? E hoje ele trabalha muito com essa área de apologética, que é a defesa racional da fé. Então eu queria deixar essa recomendação do filme e do livro, é super legal. Esse cara também tem muita palestra, muita coisa no YouTube. Tem um outro cara que chama Frank Turek, que também é muito legal. Tem um canal que chama Cross Examine no YouTube, que ele é também um autor de um livro que chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro também é legal e ele dá uma introdução a esses assuntos que a gente está falando um pouco hoje. Então eu também queria deixar uma recomendação. Mas eu queria tocar só rapidinho em uma evidência histórica, né, que é a morte, o martírio dos apóstolos, né? Assim, além dos documentos, né, que são o Novo Testamento, né, ele chegou até nós hoje através dos manuscritos, né? E é muito legal assim entender a força dos manuscritos do Novo Testamento, como é uma fonte histórica extremamente confiável. A gente tem uma quantidade maior de manuscritos que são mais próximos dos acontecimentos originais e que são uma narrativa extremamente sóbria, né, diferente de várias outras fontes que a gente tem para outros acontecimentos históricos que são um consenso, né, no nosso estudo de história. Mas a morte dos apóstolos ela é interessante. Por quê? Porque os apóstolos, a gente tem evidência de que os apóstolos, eles, que são os discípulos diretos de Jesus, né? Pedro, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, Tiago, né? E vários outros apóstolos, eles morreram por não negar a fé. Isso não está escrito na Bíblia, isso está escrito em outras fontes históricas, né? Principalmente Joséfo, que é um historiador ali do primeiro século, que era romano, que estava vivo na época e registrou. E a gente sabe hoje, e é consenso, né, no estudo de história, que a igreja primitiva foi muito perseguida, principalmente por um imperador romano que chamava Nero. E foi provavelmente a época que o apóstolo Pedro morreu. Só que qual que é a questão de a gente acreditar que os apóstolos morreram por não negar a fé? É que os apóstolos, eles tinham toda a condição de saber se fosse mentira que Jesus ressuscitou. Mas você pode dizer, não, mas tem um monte de gente que morre por uma mentira, né? Eu tenho por ali, por exemplo, os suicidas, terroristas do Islã. Os caras acreditam em algo que a gente não crê que é verdade, mas eles dão a vida por isso. E a gente crê que é uma mentira. Mas qual que é o ponto? Eles que dão a vida por isso acreditam que é verdade. Aquilo que a gente nunca vê e simplesmente não existe é alguém dar a vida por algo que sabe que é uma mentira. Ninguém dá a vida por algo que sabe que é uma mentira. E os apóstolos, eles estavam em perfeita condição de saber se fosse mentira que Jesus ressuscitou. E mesmo assim, eles foram até as últimas consequências por não negar a fé. Sabe, é um testemunho assim escandaloso escrito nas páginas da história, que os apóstolos morreram e eles tinham perfeita condição de saber se Jesus não tivesse ressuscitado, mas eles foram até as últimas consequências. Isso não é a Bíblia que diz, isso é fonte histórica confiável, fora da Bíblia inclusive. E eles foram até as últimas consequências por não negar que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Tem muitas outras evidências, eu tentei dar pelo menos uma pincelada, mas esse é o raciocínio, né, que a gente é levado quando a gente investiga a ciência, quando a gente investiga a natureza, quando a gente investiga as evidências dentro de nós e quando a gente investiga a história a respeito da ressurreição de Jesus. A gente é levado, né, por um peso gigante de evidências a dar um passo, né, de fé em Cristo. Assim, deixei as recomendações para quem tiver interesse em se aprofundar mais, mas algumas observações importantes nesse assunto, né? Porque você pode pensar assim, beleza, então se eu estudar o suficiente e souber todos os argumentos, eu convenço qualquer um a se converter. Eu vou chegar e mostrar ali, ó, por A mais B, ó, tem essa evidência aqui na ciência, na história e etc, e vai provar ali por A mais B e todo mundo se tornaria cristão. Será que se a gente expusesse bem o suficiente nossos argumentos, todo mundo se tornaria cristão? Não. Sabe, essa é uma observação muito importante. Nem a lógica, nem os milagres, inclusive, são suficientes para convencer alguém da fé.
Só o agir do Espírito Santo pode quebrantar nossos corações duros. Sabe, o nosso coração duro, o problema não é só a razão. Sabe, o problema é um coração duro que só o Espírito Santo é capaz de quebrantar. Você pode mostrar todas as evidências do mundo, mas só o Espírito Santo é capaz de quebrantar o coração da pessoa para ela se render ao peso daquelas evidências. Né? Milagre nenhum e argumentação lógica nenhuma são capazes de convencer alguém. Só o agir do Espírito faz isso. É o que a Bíblia fala lá em João 16:8, quando diz, né, que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente também precisa, né, ter mansidão e temor quando a gente vai explicar a razão da nossa fé. Daqui a pouco vai ter um texto projetado aí, a gente já está caminhando para encerrar sobre isso, mas é o que a Bíblia fala lá em 1 Pedro 3,16, que a gente precisa ter mansidão e temor. A gente tem que tomar cuidado para, quando a gente entra nessa área, e às vezes a gente tem um amigo ou um colega que não é cristão, que não acredita em Deus, para a gente não ser arrogante, né? Arrogante quando a gente apresenta algum argumento. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente vai explicar a razão da nossa fé, a gente precisa ter mansidão e temor. Então a gente precisa explicar com mansidão e temor e não ser arrogante, porque isso afasta as pessoas de Deus. Se você for arrogante querendo argumentar com alguém como se você fosse o dono da razão, você só vai afastar aquela pessoa de Deus ao invés de aproximá-la. Uma outra observação. Então, será que todo mundo precisa se aprofundar em apologética, né? Todos precisamos ser teólogos? Né? Não é isso que eu estou querendo dizer com essa palavra. A gente é um corpo, cada parte do corpo, né? Cada um de nós acrescenta dons específicos que são importantes para a igreja. Tem pessoas que têm uma habilidade maior, que gostam mais, têm uma maior afinidade, se aprofundam e vão acrescentar para a igreja sobre isso. Mas qual que é o ponto dessa palavra? É que a gente precisa conhecer o suficiente para satisfazer as nossas próprias dúvidas. Sabe, para que não existam coisas ali no nosso coração minando a nossa fé. A gente precisa conhecer pelo menos o suficiente para satisfazer as dúvidas que existem dentro de nós. E não só isso, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes têm dúvidas sinceras se a fé é verdadeira ou não. Então esse é o terceiro desafio que eu queria deixar, né? Conhecer mais essa área, pelo menos o suficiente para satisfazer as suas dúvidas e para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, né? E para a gente encerrar, né, eu queria terminar falando rapidinho quais são as consequências dessa fé consciente, né, dessa fé racional, o que a Bíblia fala sobre as consequências disso e as consequências que isso teve na minha vida, por que eu estou encorajando, né, e falando desse assunto, compartilhando com vocês, né? Primeiro, que a fé racional, essa postura de fé consciente, ela ajuda a gente a evitar que essas mentiras varridas para debaixo do tapete fiquem ali minando a nossa fé, igual a gente viu naquela história do dragão, lá na segunda parte da palavra. A fé, enxergar como a nossa fé é profundamente racional, é algo que fortalece a nossa fé, sabe? Fortalece muito a nossa fé, solidifica a nossa fé, né? E eu vivi muito isso. Eu vou falar, a gente vai ler os últimos textos bíblicos para encerrar, né? Mas como essa área me impactou. Sabe o que acontece quando a gente tem dúvidas dentro de nós? A gente não entrega a nossa vida por algo que a gente tem dúvida se é verdade. Sabe, se você está cheio de dúvida aí dentro de você, se Jesus ressuscitou mesmo, se a fé é verdadeira mesmo, se a ciência não provou o contrário, eu duvido que você vai entregar a sua vida por isso. A gente nunca aposta tudo em a nossa própria vida, a não ser que a gente esteja convencido de que aquilo é verdade. Sabe, foi isso que essa área fez comigo. Essa área fez com que a rendição a Jesus não fosse mais só o resultado de coisas que eu sinto, ou de coisas que os meus pais me disseram. Mas eu fui convencido. Eu cheguei a um ponto que eu falei, Deus, eu me rendo ao peso das evidências. Tudo aponta para essa verdade mesmo. O Senhor ressuscitou e eu preciso do Senhor, eu preciso de salvação. Sabe, ao invés da razão ficar segurando a gente para trás, essas dúvidas escondidas no nosso coração ficarem segurando a nossa fé, impedindo a gente de avançar, a nossa razão e a nossa mente pode ser um impulsionador para nós. Sabe, para a sua razão convencida de que Deus é verdadeiro, de que Jesus ressuscitou, e você racionalmente convencido disso, cara, isso te dá um impulso gigante. Para falar, velho, convencido disso, eu dou minha vida. Agora eu dou minha vida, porque isso é verdade, eu creio que isso é verdade. Eu estou convencido. Sabe, o que admira e o que honra a Deus dentro de mim agora não é só a minha emoção e meu corpo. A minha mente admira a beleza do Senhor. A minha mente foi convencida e eu passo a poder adorar a Deus com tudo que existe em mim. É isso que a Bíblia fala lá no texto, por exemplo, de Mateus, quando Jesus diz:
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de todo o seu entendimento. Sabe, Deus não te chama para amar Ele só com suas emoções, só com seu corpo. Ele te chama para amar Ele com seu entendimento. Sabe, a sua mente faz parte do que Deus quer. Deus não quer que você deixe sua mente e seu cérebro fora do salão quando você entra aqui. Deus, na verdade, quer que você adore a Ele e ame a Ele com todo o seu entendimento. A sua mente faz parte daquilo que Deus chamou para a fé. A sua mente faz parte. A gente não consegue amar a Deus em plenitude se a nossa mente está cheia de dúvidas. Isso segura a gente para trás. O nosso entendimento está afastando a gente de Deus. Mas a gente é chamado a amar com todo o nosso entendimento. A nossa mente e a nossa razão são fundamentais para amar verdadeiramente e em plenitude o nosso Deus. Não tem como ser diferente, né? Passei. Mas o outro texto que está aí é quando Jesus diz para a mulher samaritana ali: mas vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. É isso que o Pai quer de nós, sabe? Uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração que envolve tudo dentro de nós, que não é só as nossas emoções e a gente desliga a chave do nosso cérebro quando a gente vai adorar, mas na verdade a gente chega diante dele convencido da verdade e diz: Deus, eu te admiro, a minha mente contempla a beleza do Senhor, e eu te adoro com tudo que existe em mim. Eu te adoro com o meu entendimento, eu te adoro com o meu corpo, eu te adoro com as minhas emoções, eu te adoro com a minha vida. Porque o entendimento está ali, a verdade está ali, participando da nossa adoração. Não pode ser diferente, sabe? Jesus chama a gente a entregar tudo, inclusive a nossa adoração, nosso culto racional, né? Igual Paulo fala ali em Romanos 12. Isso também, né? A fé racional, além de impactar o nosso amor a Deus e a nossa adoração, né? Fazendo com que a gente adore com tudo que existe dentro de nós, sem reservas mais, mas com a nossa mente engajada na adoração, por crer verdadeiramente que essa é a verdade, né? Isso também impacta a nossa habilidade em guardar os princípios dos mandamentos. O Salmo 119:34 fala: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. A gente orar e buscar entendimento, inclusive a respeito dos princípios. Às vezes algum princípio que Deus coloca que a gente tem dúvida. Será que esse princípio é bom mesmo? Será que as coisas deveriam ser realmente assim? Né? Quando a gente vai fundo e investiga, inclusive esse livro que eu já falei antes, né? Que é esse 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, é super legal para entender mais a razão por trás de muitos princípios. Né? E quando a gente entende a razão, quando a gente ora e busca em Deus e com as ferramentas que Ele deu para nós, entendimento, isso ajuda muito a gente a guardar os princípios e mandamentos. Uma vez que a gente está convencido de que eles são os melhores, a nossa mente vai estar lutando a nosso favor na luta contra o pecado. Ao invés da nossa mente estar querendo levar a gente para o pecado, ela vai estar ajudando a gente a guardar os princípios e os mandamentos. E, né, além disso tudo, essa área tem um impacto gigante sobre o compartilhamento da nossa fé. Eu já citei esse texto antes, então vou passar rapidinho, mas Pedro diz lá, né, que santifiquem a Cristo, lá em 1 Pedro 3,15, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Depois ele fala sobre a mansidão e o temor que eu comentei antes, mas ele diz para a gente estar pronto para responder sobre a razão da nossa esperança. Como que a gente vai explicar para alguém a razão da nossa esperança se nem a gente está convencido de que a nossa esperança tem razão? Não tem como. A gente precisa entender o mínimo, senão a gente não consegue explicar. A gente não consegue ajudar alguém que tem uma dúvida sincera sobre a fé. A gente precisa entender a razão da nossa esperança para poder explicá-la para as pessoas. Né? E o último exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de Paulo, lá em 1 Coríntios 9. Eu não vou ler o texto inteiro não, mas está aí para vocês anotarem a referência. Mas ele diz como ele se fez tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E tem muitas pessoas que têm objeções racionais contra a fé. E para alcançar essas pessoas, a gente precisa, de alguma maneira, ajudá-las. Né? Se aprofundando minimamente nessa área, quando tem alguém perto da gente que precisa de ajuda nisso. E o compartilhar da fé, né, assim, é absurda a diferença. Quando você está convencido racionalmente que o cristianismo é verdadeiro, é quase que como você contar uma notícia do jornal para outra pessoa. Sabe, você está falando daquilo que te empolga e daquilo que você está convencido que é verdade. Então isso tem um impacto gigantesco sobre o nosso compartilhamento da fé. Sabe, sobre o como a gente se engaja em compartilhar a nossa fé. Isso se torna mais natural até. E o último texto que eu queria trazer hoje é esse aqui, para a gente finalizar. Apocalipse 3, 15 e 16, que está aí projetado.
é que a Bíblia diz: conheça as suas obras, as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, a última coisa que eu queria dizer é que a investigação e a verdade, e essa postura de fé consciente, elas são inimigas da mornidão. Por quê? Porque se a gente estiver realmente disposto a entregar a nossa vida por algo, a gente vai ser as pessoas mais preocupadas em saber se aquilo é verdade ou não. Se você estiver realmente disposto a ir até as últimas consequências, igual os apóstolos estavam, e morrer por Jesus, você vai ser a pessoa mais interessada em saber se isso é verdade ou não. Mas se para você tanto faz, e você quer manter sua vida igual ela está hoje, confortável, morna, convém que você nem entenda e nem investigue. Porque quanto menos você investigar, menos você vai estar convencido, e mais fácil vai ser você dar vazão para o seu pecado quando ele estiver te tentando. Mas a investigação e a verdade, elas são inimigas da mornidão. E aí eu queria terminar com essas perguntas. A sua mente, ela te leva para a cruz ou te afasta dela? Jesus, ele pede muito de nós. O cristianismo envolve muito sacrifício. E será que a sua mente, ela está te afastando desses sacrifícios ou está te levando para eles? A sua razão, ela está do seu lado ou contra você nessa jornada? Será que você está aqui porque você crê que o cristianismo é verdadeiro, ou você só está buscando algum conforto emocional? Ou é só vir para a igreja é só um hábito que você repete, ou algo que você herdou dos seus pais? Ou será que a sua mente está realmente convencida? A gente precisa muito, sabe, de uma postura de fé consciente. A fé, ela não é inimiga da razão. Na verdade, a fé é a gente manter os olhos abertos e se ater àquilo que a gente sabe que é verdade. Essa é a fé racional, a fé consciente, que não esconde as coisas para baixo do tapete, mas que se atém à verdade, sabe, que se apega a Cristo, que é a própria verdade, e não abre mão disso, que busca, que medita, que busca entender quando tem uma dúvida, sabe, que investiga as dúvidas que estão no próprio coração, que entende a razão da nossa esperança e que a anuncia cheio de empolgação, sabe, que adora a Deus. Essa é a postura de fé racional, que adora a Deus não só com seu corpo e suas emoções, mas que chega diante dele e fala: Senhor, a minha mente se encanta com a sua beleza, a minha mente se encanta com a sua beleza, eu te adoro com tudo que eu tenho, a minha mente não me segura mais, a minha mente na verdade agora me leva para a cruz, e me leva a depositar a minha vida aos seus pés, porque eu vi como o Senhor é o único Deus verdadeiro. Eu queria dar uma oportunidade hoje, essa não é uma palavra típica da gente ter num culto, eu extrapolei bastante o tempo, peço desculpas por isso, mas eu creio que Deus queria falar muitas coisas aqui hoje à noite, e eu queria dar uma oportunidade, sabe? Se você ouviu essas coisas hoje, e talvez você sentiu aí no seu coração que você precisa dar um passo de entrega, sabe? Se ouvindo essa palavra hoje, você sentiu o Espírito Santo testificando algo dentro de você, de que Cristo é verdadeiro mesmo, sabe? Não é só uma brincadeira, não é um hábito para se repetir semanalmente vindo no culto, é a verdade absoluta sobre a realidade. E se você quer dar um passo de fé, de dizer: não, eu me entrego, eu reconheço que eu sou pecador, que eu realmente preciso do perdão de Deus, eu confio que Jesus morreu e ressuscitou no meu lugar, pagando pelos meus pecados, como a gente viu ali no momento da ceia. Eu queria dar uma oportunidade hoje, se você quer dar um passo e fazer uma oração aí de entrega, para Deus. Se você sente que quer dar esse passo hoje, eu queria que você fizesse um sinal, se você quer, você levantasse a sua mão, que você desse um sinal, se você quer tomar uma decisão de realmente se entregar para Jesus, sabe, de se render à própria verdade, de entregar a sua vida e crendo na salvação que o próprio Deus provê.